Bom dia a todos e a todas. A aula de Sociologia para os segundos anos, professor Tiago, Colégio Dom Bosco. Hoje são 4 de setembro de 2020. Gente, na última aula, que foi uma aula ao vivo, a gente falou sobre o capítulo 14, o Brasil, sob o olhar dos sociólogos, certo? Só relembrando que essa aula está sendo gravada, porque eu tive um problema no meu notebook e não pude entrar ao vivo com vocês. Pelo celular eu não consigo entrar ao vivo, ok? Então vai ser gravado essa semana por causa disso, tá bom, gente? Só para justificar mais uma vez porque não houve aula ao vivo, tá bom? Vejam só, capítulo 14, a gente fez ao vivo no dia 28 de agosto, o Brasil sob o olhar dos sociólogos. E na página 234, onde tem esse capítulo, tem assim: compreender sociologicamente a formação do Brasil. E eu falei até assim, gente, isso é muito interessante para vocês, esse capítulo, porque ele traz ideias e conceitos importantes que você pode usar na sua redação. Eu já disse, poxa, gente, fica atento a isso, fica atento à filosofia, fica atento à sociologia, à história, à geografia, porque, querendo ou não, é uma aula de redação também, porque vai aumentar o teu repertório sociocultural de palavras, de princípios, de conceitos, de provocações, de argumentos, de construção de imagem, de subjetividade, de abstração. Então, fica atento a essas disciplinas, a esses componentes curriculares, porque eles são fundamentais para você escrever um bom texto na sua redação, tá bom? Então, nesse capítulo 14, eu enfatizei alguns teóricos. Eu vou voltar bem rapidinho aqui, só para a gente relembrar, e depois a gente começa o capítulo 15. Aí eu enfatizei Gilberto Freire. Por que Gilberto Freire? Porque ele já está no nosso inconsciente, nosso imaginário. Falar de Brasil, de antropologia cultural, é falar de Gilberto Freire, automaticamente, né? E Gilberto Freire barra Casagrande e Senzala, que é sua obra clássica e mais importante. Uma obra gigante, são 3 volumes, se eu não estiver enganado. Uma obra gigante, muito importante para a antropologia. E Gilberto Freire, ele vai dizer o seguinte, que a nossa identidade cultural, né, a nossa identidade como povo, ela parte do processo de miscigenação que aconteceu no Brasil a partir das 3 matrizes, que é a matriz do europeu branco, do africano negro e do nosso índio, né, o verdadeiro brasileiro, o índio, o nativo brasileiro. A mistura dessas 3 raças vai gerar o que a gente chama, o que ele disse que é o Brasil, o povo brasileiro. Então ele vai dizer que houve uma certa naturalidade, uma certa facilidade nessa miscigenação do nosso povo. E ele vai justificar por quê? Porque o português antes de chegar no Brasil, já possui uma experiência de miscigenação e relações sociais com os outros povos, com outras etnias, os muçulmanos, os semitas, os romanos. Então já havia uma facilidade nessa troca cultural, nessa miscigenação. Quando o português vem para o Brasil, ele já tem, de acordo com Gilberto Freire, essa plataforma e essa tendência a se relacionar com os outros povos. E segundo ele, há uma facilidade que ele chama de miscigenação, processo de miscigenação, espetáculo da miscigenação brasileira. Obviamente que os antropólogos posterior a Gilberto Freire e contemporâneos a ele também fazem uma crítica muito severa. Diz assim: Gilberto Freire não foi tão espontâneo assim. O que houve foi abuso sexual, o que houve foi estupro, o que houve foi violência, né? Não houve essa facilidade, não houve essa concessão voluntária, não. O que houve no nosso país foi estupro, foi violência sexual. Se em algum momento uma índia se interessou por um português e um português realmente se apaixonou por uma índia, tudo bem, são as exceções. Ou uma negra se apaixonou por um índio, são as exceções.
Mas de forma geral, o primeiro contato, o primeiro impacto foi a violência, tá bom? Só para relembrar, esse capítulo fala sobre Euclides da Cunha, escreveu Os Sertões, que era um engenheiro civil, certo? Também era foi influenciado por duas teorias muito comuns na Europa e aqui no Brasil, que foi o positivismo e foi o evolucionismo social, certo? Joaquim Nabuco, enfim, são Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala sobre o homem cordial, Darcy Ribeiro, enfim, a gente falou sobre vários pensadores sobre a formação sociológica do Brasil, né? Então vamos agora para o capítulo 15, Economia e Sociedade, página 242, certo? Vamos lá, gente. Economia e Sociedade, diz aqui: trabalho como parte essencial da vida social. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo que eu achei bem interessante. Diz assim: compreender a economia do ponto de vista sociológico é atentar para o fato de ela ser uma instituição social, parte integrante, portanto, do processo de socialização. Se liga aí, olha, socialização. Assim, economia e trabalho estão intimamente ligados a muitos fatores, mas sobretudo com a forma de organização social e com o desenvolvimento da tecnologia. Esse primeiro parágrafo é bem interessante. Por quê? Porque ele diz assim, que a economia é uma instituição social, juntamente com o trabalho. Então, a economia, uma instituição social. O trabalho, uma instituição social. E mais uma vez eu venho aqui dar essa dica para vocês. Instituição vem do latim e quer dizer ensinar, ensinar alguém, ensinar algo. Então, toda vez que você ouvir a palavra instituição, você vai lembrar disso. Instituição ensina alguém. Então, economia e trabalho são instituições. Então, elas vão ensinar, vão criar valor, vão reproduzir valor. Então, o trabalho, ele vai socializar esse sujeito. A economia socializa esse sujeito, ensina esse sujeito quais são as regras do jogo social, qual é a divisão do trabalho, quais são as éticas, quais são as morais, quais são as leis, o que pode, o que não pode fazer. A sociedade, ela se organiza a partir do modo de produção, do modo de como o homem transforma a matéria-prima em objeto. A sociedade, ela aprende com os modos de produção, ou seja, com a economia, com o trabalho. Vamos lá? No Brasil, houve um modo de produção escravista durante 300 anos. E o modo de produção foi modo de produção escravista. Então a sociedade, ela vai se organizar em torno desse valor, em torno dessa possibilidade. Então temos aí a violência, nós temos aí o patriarcalismo, nós temos aí o preconceito, a desigualdade social. Então a sociedade se organiza a partir do modo de produção ou da economia, é a mesma coisa. Falar de economia e modo de produção é a mesma coisa, certo? Então, se nós temos o modo de produção feudal, na Idade Média, a sociedade se organiza a partir dessa economia, a partir desse modo de produção. Então nós temos valores, nós temos ética, nós temos subjetividade, nós temos leis, nós temos relações sociais que são estabelecidas a partir de como o produto é transformado, de como a sociedade está ligada a essa economia. Então, economia e sociedade são duas mãos que se entrelaçam, que não pode dificilmente se dissolver, ok? Então, se a gente tinha na Idade Média a principal atividade econômica estava voltada para a terra, para a agricultura, né? Então, essa servidão, esse servo, ele estava trabalhando na terra, na agricultura.
Então veja que existe uma relação muito próxima, quase íntima, entre economia e sociedade, tá bom? Agora, falar só um pouquinho aqui sobre o trabalho. Veja só, página 243, assim, o trabalho e suas formas de ser na história. Veja só, gente, eu já falei isso aqui uma vez, mas não custa nada falar novamente. Vamos lá. A história do trabalho. Qual é a história do trabalho? O trabalho tem uma história. E qual é ela? Vamos lá. Inicialmente, a gente tem que se apegar à etimologia da palavra trabalho. Veja só, gente, estou falando de etimologia, a origem da palavra. Estou falando da palavra, eu não estou falando do conceito de trabalho. Então, a etimologia da palavra trabalho quer dizer tripaliar. E tripaliar quer dizer aparelho de tortura. Então, a origem da palavra, a raiz da palavra trabalho quer dizer aparelho de tortura. Veja, e isso vai remontar a Roma. Roma tinha um aparelho de tortura que era formado de 3 madeiras em forma de triângulo, maior um pouquinho, e esse escravo ele ficava dentro desse triângulo, nessa posição assim. A madeira passava por trás das costas deles e o homem ficava assim, como se fosse amassado, né? Um aparelho de tortura. Por isso que tripaliar, três madeiras, aparelho de tortura. Então veja que desde o início dos tempos, dos primórdios da civilização, né? Quando digo primórdio, quero falar da Idade Antiga até os dias atuais, o trabalho sempre foi visto como algo negativo, como labuta, como angústia, como tortura, né? Agora, na pré-história, nos primórdios da civilização, o trabalho teve sinônimo de liberdade. O trabalho foi sinônimo de liberdade. E por quê, professor? Porque o trabalho vai libertar o homem das correntes da natureza, o determinismo natural. O homem consegue se libertar da natureza a partir do trabalho. Eu já falei isso aqui em outras aulas, né? O trabalho, ele é dialético. O que é isso, dialético, professor? O trabalho é formado por 2 coisas: ação, prática, mão na massa, e reflexão, pensamento, planejamento, arquitetar a ação, antecipar a ação pelo pensamento. Então, trabalho é formado por 2 coisas: ação e reflexão. É uma relação dialética. Então, quando eu exerço uma atividade, eu a faço pela prática e também pela reflexão. E quando eu faço, a ação aperfeiçoa a reflexão. E a reflexão vai aperfeiçoar a ação. Isso sucessivamente. É uma evolução de acordo com Hegel, né? Há uma evolução do espírito, que ele chama de dialética. Beleza? Então, na pré-história, repito, na pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais, esse trabalho foi sinônimo de libertação. O homem consegue se libertar da natureza e se lançar no mundo como um ser histórico, como um ser de projeto. O que é um ser de projeto? É quando eu consigo antecipar a ação pelo pensamento. O homem é um ser de projeto. O que é um projeto? Eu consigo antecipar a ação pelo pensamento. Eu consigo antecipar o que eu vou fazer antes de fazer. O resto da natureza não consegue fazer isso. O pássaro não consegue, a aranha, o cachorro, a vaca, o cavalo não consegue fazer isso. Os animais irracionais só conseguem viver aquela instantaneidade daquele momento, aquele instante. Nós conseguimos nos projetar para o futuro. E esse projeto é baseado em um trabalho intencional. Eu espero um resultado do meu trabalho. Eu calculo um resultado para o meu trabalho. Porque, veja, a abelha, ela trabalha. Quando ela produz o mel, é um trabalho. Quando o pássaro faz o ninho, é um trabalho. Mas é um trabalho intencional? Não. É um trabalho baseado no instinto. Ele tem que fazer. Ele não planejou aquilo. Ele vai fazer. Ele tem que fazer. Isso é escravidão. Liberdade é você escolher se faz ou não. E quando fizer,
saber os resultados, calcular os resultados. O homem é livre por causa disso, porque ele pode escolher a sua vida. Então veja como o trabalho ele é importante para a nossa existência. Se nós chegamos onde chegamos hoje, foi muito causa do trabalho, da criatividade do homem, da coragem do homem de transformar a natureza a seu favor. Porque antes era a natureza que determinava a vida do homem, era a natureza que controlava a vida dele. Por isso que ele era nômade, caçador e coletor. Depois que ele organiza a natureza a seu favor, ele passa agora a ser sedentário, produtor do seu próprio alimento e domesticador de animais. E constitui o que a gente chama de família. E essa família vai crescer e vai ter a necessidade de construir um Estado, depois a conservação da propriedade privada, como a gente já viu em capítulos anteriores. Ok? Feito isso, né? A história do trabalho. Então, na pré-história, o trabalho teve sinônimo de liberdade. Aí vem antiguidade, Idade Média, Idade Moderna. Nessas três fases, o trabalho perde essa característica de liberdade e começa a ter um viés mais de exploração. Escravidão na Idade Antiga, servidão na Idade Média e exploração na Idade Moderna. Então, perde esse caráter libertador, de sofisticação do espírito humano e passa a ser agora algo necessário para a sobrevivência e muitas vezes explorador da vida desse trabalhador, certo? Então vamos lá. Vou ler aqui só um trechozinho que eu achei interessante. Diz assim: esse aumento da complexidade do trabalho gera o que se chama em sociologia de divisão do trabalho. Ela seria universal, isto é, poderia ser encontrada em todas as sociedades do passado e do presente. Quando fala de divisão do trabalho, devido ao aumento da complexidade, e esse aumento da complexidade se dá a partir da Idade Moderna, a partir da Revolução Industrial, a gente lembra de um teórico clássico da sociologia chamado Émile Durkheim, o francês Durkheim ou Durkheim, certo? E ele fala sobre divisão do trabalho. E ele vai categorizar dois tipos de sociedade. Vamos lembrar, gente, pelo amor de Deus, isso já é recorrente na nossa aula. Dois tipos de sociedade. A sociedade que tem a solidariedade mecânica e outro tipo de sociedade que possui a solidariedade orgânica. Mecânica e orgânica. Quais são as características da sociedade que possui a solidariedade mecânica? Sociedades pré-industriais, pré-capitalistas, sociedades tradicionais, simples, onde a divisão do trabalho se dá no máximo pela idade, pela faixa etária e pelo sexo. Nós temos aí as tribos indígenas no Brasil. A solidariedade era mecânica. Havia uma dependência com o sagrado, né? Havia uma dependência com o sagrado. Os costumes eram baseados na tradição. A divisão do trabalho era feita pela idade e pelo sexo. O homem era o caçador que ia à floresta. A mulher cuidava da prole, dos filhos, da alimentação, da limpeza do espaço doméstico, né? Então, a divisão era mais ou menos assim. Os mais velhos iam ser pajés, chefes guerreiros, né? Chefes religiosos. As mulheres também seriam feiticeiras, enfim, cuidar dessa parte mais mística da situação. Mas, de forma geral, era a divisão em idade e sexo. Não mais isso. Quando começa o processo de industrialização, de capitalização, idade moderna, de racionalização da vida, a divisão do trabalho começa a ficar mais complexa. Começa a aumentar a quantidade de funções, de trabalhos que acontecem nessa sociedade, né? Então, essas sociedades pós-industriais, pós-capitalistas, vão ser tipificadas em Durkheim como sociedades que possuem a solidariedade
orgânica. Orgânica vem de organismo, né? Imagina uma célula, e para essa célula se manter viva, todas as organelas precisam funcionar e exercer seu papel. É a mesma coisa a sociedade. Existe uma sociedade onde cada um exerce um papel para que o todo tenha coesão social, tenha a harmonização social. Então é preciso que cada um exerça o seu papel dentro daquela situação pré-estabelecida para que haja a coesão social de acordo com Durkheim, certo? O último parágrafo lá embaixo, da página 243, diz assim: parte da educação formal e informal da infância e da juventude consiste na preparação para a atuação econômica na vida adulta. Assim, a sociedade deve proporcionar os meios para que os jovens recebam esse aprendizado. As tarefas especializadas são realizadas por determinadas famílias e transmitidas de pai para filho. Veja só, isso aqui aconteceu final da Idade Moderna e também acontece até hoje na história contemporânea, né? A gente sabe que a escola, as instituições de ensino, falando de trabalho aqui, as instituições de ensino, elas têm uma preocupação, né? Um objetivo geral, que é preparar mão de obra para o mercado de trabalho. Eu sempre costumo dizer que a escola ela é uma preparação para o mundo do trabalho. A escola ela vai, de alguma maneira, criar certos valores que vão ser exigidos no mercado de trabalho. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu já falei sobre isso também, mas vale a pena relembrar. Vamos lá. Para você entrar na sua escola, você não precisa de um uniforme, de um fardamento. Você só entra com o uniforme da escola, ok? Beleza. Você tem um horário para chegar e um horário para sair? Sim. Você precisa produzir na escola? Sim. O resultado da tua produção intelectual é a nota. E as pessoas vão exigir o máximo de você. A escola exige hierarquia. Você tem que obedecer às hierarquias. Exige respeito às regras, ao jogo social. Tudo isso que você faz na escola, você vai fazer no mundo do trabalho. Lá possui fardamento, lá possui horário para entrar e horário para sair, lá possui produtividade, metas a ser alcançadas, possui hierarquia, respeito e legislação. Então a escola ela vai preparar esse sujeito para o mercado de trabalho. Além disso, uma educação formal, uma educação que vai te proporcionar capacidade de trabalhar e exercer tua função. Passando aqui mais um pouquinho, temos a página 245, Economia e Trabalho hoje. E eu vou ler aqui o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, que diz assim: os novos funcionários ou colaboradores do mundo pós-industrial são selecionados por meio de provas, avaliações, títulos, testes, ou seja, por mérito de suas especializações. Sem dúvida, tais méritos também se devem às melhores condições de educação e capital cultural de modo geral. Presta atenção. Veja que quando a gente fala sobre economia, sobre trabalho na contemporaneidade, nos dias atuais, perde-se a ideia do nome trabalhador. Veja, os novos funcionários ou colaboradores, se você ler aqui no livro, colaborador está entre aspas. A pergunta é, por que ele coloca colaborador entre aspas? Porque a gente fala de trabalhador, não de colaborador. Por que essa mudança no conceito, na palavra? É por acaso? É porque é uma palavra nova, bonita? Não. Não, gente. É porque querem retirar até a subjetividade, até a semântica, o sentido da palavra trabalhador. A palavra trabalhador requer requisitos, obrigações, deveres, legislação, a ideia de transformação do ser.
Veja, e por que colaborador? Porque é uma tentativa de desarticular, de flexibilizar a ideia do trabalho, do trabalhador. Então, colaborador, o livro, ele é irônico, é sarcástico, ele bota entre aspas. Por que colaborador? Eu não estou colaborando, eu estou trabalhando. Então, nessa relação trabalhador e empregador, existem obrigações e deveres. Colaborador não, dá a ideia que ele está colaborando, sem ter essa relação, esse vínculo trabalhista com a empresa ou empregador, certo? E fala assim, no final, e devem, aí, de educação e capital cultural de modo geral. Veja, aí sim, a gente precisa falar sobre isso bem tranquilamente, veja. A sociedade, ela foi dividida em dois momentos. A sociedade da informação e a sociedade do conhecimento, certo? A sociedade da informação, o valor máximo era a informação, era o dado. Vou dar só um exemplo para vocês. Hoje se chama de nerd. Na minha época, se chamava de CDF. Quem era o CDF da escola? Era aquele que sentava na frente, nas cadeiras da frente, e ele anotava tudo que o professor falava e copiava no quadro. E ele tirava 10. 9, 10, 9, 10, em todas as disciplinas. É chamado de CDF. Certo? Então veja, o que é que a escola e a sociedade, da sociedade da informação, exigia desse sujeito? Que ele pudesse acumular o máximo de informação possível na sua mente. Porque a informação era um valor importante. Até porque pouquíssimas pessoas tinham acesso à informação. O que você poderia no máximo fazer, os privilegiados, eram viajar e ter biblioteca, ou frequentar uma biblioteca, ou comprar livros. Porque a informação estava no livro. Porque não existia internet, não existia Google, não existia site, não existia blog, não existia YouTube, não. A informação estava aqui. Quem tinha isso aqui, tinha informação. Quem podia viajar, né, para aumentar seu repertório, tinha informação. A maioria das pessoas não tinham. Então, o que acontecia? Quem era CDF, quem era um inteligente da sala, era aquele que acumulava, decorava, memorizava informação. Ele não aprendia, ele memorizava datas, nomes, locais. Chegamos com o processo de globalização e da internet à sociedade do conhecimento. Muda, gente. O que importa hoje não é mais a informação. Ela é importante? Sim, importantíssima. O dado é importante? Sim. Mas o valor mais importante é o conhecimento. O conhecimento. Eu estou falando conhecimento não é de acumular informação. Não. O conhecimento é você. Eu estou falando aqui você / mercado de trabalho. Você ser flexível. Você ser resiliente. Você saber se comunicar. Abrir a boca. Ter espírito de liderança, ter espírito empreendedor, ter criatividade, ser solidário, ser proativo. O que é ser proativo, professor? Não esperar que alguém peça, você vai lá e faz. Ter coragem de enfrentar os desafios, ressignificar sua prática a todo momento, se qualificar a todo momento, formação continuada. É isso, saber trabalhar em grupo. É isso que o mercado de trabalho hoje exige. Exige título? Sim. Formação? Sim. Mas, porém, se você não souber trabalhar em grupo, se você não tiver o espírito de liderança, se você não for resiliente, corajoso, você não consegue ocupar postos de liderança no mercado de trabalho. Você vai ser aquele que obedece. Enquanto tem outros que vão mandar, que são os líderes, que têm essas características. Algumas vezes em empresas multinacionais existem pessoas extremamente qualificadas, doutorado, mestrado, mas recebem ordem de pessoas que estão terminando a graduação agora. E por quê? Porque essas pessoas que estão terminando a graduação agora já incorporaram esses valores, o valor de ser proativo, de ser liderança, de guiar. A pergunta é, será que a nossa escola, quando eu digo nossa escola, a escola pública, a escola particular, a universidade, estão criando líderes?
Porque a sociedade exige líderes. Nós não temos líderes. Existe uma carência, né? Uma carência, uma crise de liderança no Brasil. A família, a comunidade, os meios de comunicação, algumas escolas preparam jovens para serem empregados, para serem colaboradores e não para serem líderes. Líder, estou falando em todos os sentidos, na empresa, na economia, no mercado, na política, na família, em qualquer lugar. A pergunta é, será que nós estamos preparando vocês para ser líderes? Ou apenas para passar no Enem? Ok? Então, gente, leiam esse capítulo, por favor. Eu sou suspeito de falar sobre isso, mas leiam esse capítulo aqui, é muito bom, tem muito conceito interessante para você aprender para a vida e para o Enem e para a sua redação, tá bom? Leiam, marquem, copiem, tirem dúvida, fale comigo no privado, professor, essa dúvida aqui, essa pessoa aqui, como é que a gente faz? A gente tenta desenvolver com vocês, tá bom? Se eu não souber, eu vou procurar saber e dou a resposta para vocês. Mas, na medida do possível, a gente vai dialogando, tá bom, gente? Então, aula de Sociologia para os segundos anos, a gente encerra aqui, capítulo 15, Economia e Sociedade. Abraço, se cuidem e qualquer coisa é só procurar o professor Tiago. Valeu, tchau.